Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Ao amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Querida igreja, no próximo domingo, com a permissão do Senhor, o nosso culto será muito especial, porque é domingo de Páscoa. E nós vamos lembrar da morte e ressurreição de Jesus em um culto que está sendo preparado com muito carinho, onde haverá apresentação de uma peça, um musical. As mulheres estão participando, os homens, as crianças prepararam algo especial. E com a permissão de Deus, eu estarei pregando a palavra no próximo domingo. E o nosso pastor, Eleomar, pastor desta igreja, estará ali orando pelas famílias, abençoando as famílias. Passe o seu domingo na presença de Deus. Cultue, esteja presente, convide seus amigos, seus irmãos. Eu creio que será um tempo muito especial. Me auxilie aqui, meu amor, por favor. Ao findar este culto, aqui na saída, você poderá adquirir o último lançamento entre os livros que o Senhor Jesus me confiou, Eleitas, a legitimidade e o valor do ministério feminino. Você que ainda não tem, adquira. E a esposa que ainda não tem, o marido compre, tá bom? Porque depois desse livro aqui, as coisas vão melhorar para o seu lado. Nós também teremos ali disponível as Bíblias, né, já com a plaquinha Pastoras do Brasil, que é um mimo. Não é Bíblia para pastora, não é Bíblia para obrigar ninguém a aceitar pastora. Não deu tempo ainda para tanto, né? Mas essa Bíblia é um mimo, com a plaquinha Pastoras do Brasil. A gente terá o evento agora na próxima semana. Estamos envolvidas nesse movimento espiritual de levantar e encorajar mulheres a cumprirem sua missão, ao lado de seus esposos, servindo ao Senhor, ou aquelas que estão ainda solteiras, viúvas, aquelas que são divorciadas, encontrando um lugar no reino de Deus também, para cuidar de pessoas em amor, para abraçar, para servir. Então, sendo assim, você já pode se antecipar e chegar no evento já com a sua Bíblia na mão, tá bom? Estará disponível lá, você adquirindo, está nos ajudando, inclusive na realização do evento, que embora seja ingressado, eu acredito que os irmãos não tenham sequer a noção do tamanho, né? Do investimento para realizar aonde realizamos, com as demandas que realizamos. Hoje a Paula perguntou alguma coisa sobre o som, e eu respondi para ela que nós vamos usar o som lá, né? E que só para descer o botão, R$10 mil. Isso a administradora falou hoje, né, com a Eveline, que é minha assessora, que me abençoa, me ajuda. Mas vocês não falaram que iam cantar. Como vai cantar, é mais caro. Então, irmão Gilvan, como nós não vamos fazer mímica e vamos cantar. Então, tudo que você faz fora da igreja, eu vou dizer isso por uma razão aqui, tudo é muito diferente. Para você beber um copo d'água, você paga. Não estou dizendo isso para chorar, porque, como eu disse, é ingressado. As mulheres estão bancando esse evento. As irmãs, os homens que estão comprando para as irmãs, é a igreja de Jesus, os crentes libertos, livres, que não tem problemas nessa área, estão investindo. Mas eu estou dizendo isso porque às vezes você crente nessa igreja ou lá na sua, porque a gente está pelo YouTube, tem crentes, a gente senta, liga o ar-condicionado, bebe água, vai ao banheiro, e a gente esquece às vezes de entregar uma oferta. E a gente não sabe o quanto é precioso ter um lugar para adorar a Jesus. E quando a gente fala em fazer um espaço como o que nós estamos construindo, para que 1.300 pessoas sentem, liguem um ar-condicionado, circulem, bebam água, comam. Irmãos, isso é algo muito grande que nós estamos fazendo.
E participar disso é uma alegria, participar disso é uma honra. Nós vamos realizar a Jornada Bíblica Mitera, agora em junho. As inscrições ajudam a abençoar a construção e são lá embaixo. Por quê? Porque nada é pago. Até o trabalho dos irmãos é voluntário para atender as pessoas. Então, que bom que você tem feito algo tão grande para Deus nesse momento e para o povo de Deus. Amém? Diga para alguém: parabéns, meu irmão. Você está pensando grande. Amém? Você que oferta, que entrega dízimo, que come na cantina, você está pensando realmente grande. Vamos ao texto sagrado. Epístola de Paulo a Tiago. Perdão, irmãos, que Paulo. Não iam falar não? Iam deixar? Em casa, eu e Eliomar, a gente conversa. Ontem eu já fiz ele rir. Ele já riu de chorar. Eu relembrando a oração dele de domingo, quando ele disse que Jesus salvou a gente porque a gente merecia viver. Aí eu falei: meu amor, aquilo vai contra a doutrina da graça. Foi violento demais. Aí ele: não, mas eu estava indo bem, não era aquilo que eu ia falar não. Eu falei: eu tenho certeza que não era. Quando for assim, você me corrige. Eu falei: não vou te corrigir no meio do povo, eu vou esperar chegar em casa. Para dizer para ele: não canta não, Eliomar, pelo amor de Deus. Mas os irmãos entenderam. Aí eu ainda olhei para a Queca e para a cachorrinha e falei: Queca, vamos ficar felizes porque nós merecemos viver. Sabe por que eu falei Paulo, gente? Porque eu queria falar algo para vocês, sinceramente. Eu e o Eliomar ontem assistimos um filme sobre a vida de Paulo. E eu estava no coração aqui e não falei, mas interessante, né? A alma não pode ter alguns segredos porque vaza, né? Eu pensei assim: eu não sei se eu falo porque está na Netflix, se eu devo falar da Netflix, se vai ficar mal. Aí, pá, Paulo. Então, já que saiu, eu vou aproveitar para dizer que está na Netflix um filme, não sei se tem em outros lugares, sobre o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo. Já tem um tempinho, acho que tem 3 anos, mas eu assisti ontem. E fui muito, muito abençoada. É um filme lindo. Inclusive, passa ali alguma coisa também pela vida de Priscila, de Áquila, de Lucas, de Roma, da perseguição que Nero, né, instigou até a morte de Paulo. Então, é muito proveitoso para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a história da igreja. Senhor, vai vazar mais alguma coisa? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A igreja pode seguir? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos ao versículo 12 e vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar. Senhor, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales. Por causa da tua palavra, levanta, ó Deus, um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora, mas com vontade, gente. Podeis assentar, querida igreja, santa igreja do Senhor Jesus. Querida igreja, nós chegamos à nossa 5ª semana. O som tá bom, tá? Pode deixar nesse pontinho. Quem estava aqui na semana passada? Quem estava? Perfeito. Depois das disposições sobre a difícil questão do relacionamento entre fé e obras, Tiago considera imperioso dizer uma palavra sobre o ensino na igreja. Tiago, capítulo 3, não é um texto sobre a língua. O assunto língua, o tema língua, passa pelo texto, ocupa muitos versículos no texto, mas não é o tema central do texto. E eu estou impactada com isso. O tema central do texto está na tela no versículo de número 1. E é a partir dele que toda a problemática se desenvolve. No 3, a igreja de Jesus pode ler junta? 1, 2, 3. Não devemos considerar levianamente o ensino na igreja. E então, na sequência sobre esse tema, Tiago passa a tratar da fala entre nós de modo geral.
mas começa com a fala utilizada para o ensino. Eu entendo com isso que para haver uma correção sobre o uso da língua dos irmãos, precisaremos antes que haja uma correção sobre o uso da língua dos pastores, mestres e pregadores. Enquanto a liderança da igreja no mundo não tiver uma língua sadia, a igreja terá dificuldades em tê-la. Tiago começa falando da língua de alguém, e é a língua dos mestres. Vamos ler mais uma vez, querida igreja? 1, 2, 3. Meus irmãos, não someis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber cada um de Cristo. a fala é importantíssima. Ouça isso e anote. A fala é importantíssima porque Deus fala. Eu vou repetir. A fala é importantíssima porque Deus fala. Razão pela qual sua palavra pode e deve ser passada adiante em sua igreja e no mundo. O mundo descrente pensa que Deus está calado. Mas ouça o que Salmo de número 50, verso 3 diz. Isso não mexe lá dentro, não? Eu devo ter algum problema de excesso de pentecostalismo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vem o nosso Deus. Não, eu vou repetir. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Notifica para alguém que está pensando que vai marcar bobeira e vai sair por isso mesmo a história. Olhe para alguém que está do seu lado e lembre esta pessoa: Deus não guarda silêncio. Te prepare, perante Ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, porque o diabo quer calar a igreja, porque o diabo quer calar as mulheres, porque que o diabo quer calar os pastores, porque o diabo quer calar as crianças, porque o nosso Deus fala, e fala pela nossa boca também. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz que acima de tudo falou por último em seu Filho. João capítulo 1, versículo 1 diz que Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga: Jesus é a palavra de Deus. Ele se tornou íntimo de nós por meio da sua palavra e do seu Espírito. Nós nos tornamos íntimos de Deus por causa da sua palavra e do seu Espírito. Apocalipse 19, 13, João 15, 15 e 1 Coríntios 2, 10. Apocalipse 19, 13, só os homens. 1, 2, 3. Meu Deus, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Jesus fala na igreja, Jesus é a fala da igreja, e Jesus é a fala de Deus na igreja. João 15, 15, querida igreja. Agora são as mulheres que vão ler João 15, 15. 1, 2, 3.
Você é servo apenas enquanto não se comunica ouvindo Deus. Mas quando você passa a ouvir Deus em Jesus, você passa de servo para amigo. É a palavra de Deus que nos torna íntimos de Deus. Um culto de 2 horas, de 3 horas no domingo não gera intimidade entre o crente e Deus. Um culto de terça-feira com 1h30 de palavra não gera intimidade com Deus. Você tem que aprender a ouvir Deus na sua casa, com a Bíblia aberta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se você puder, levante a sua Bíblia junto comigo e declare uma palavra de fé. Eu sei que é de fé, não está acontecendo com todo mundo ainda, mas é uma palavra de fé. Grite assim: nem um dia sem a Bíblia. Nem um dia sem a Bíblia. Nem um dia sem a Bíblia. Imerja nessa realidade espiritual. Imerja nesse lugar espiritual. Tem gente preocupada porque não está conseguindo jejuar. Estou preocupada. Uma mocinha me mandou uma mensagem: estou preocupada porque eu estou recebendo convites para pregar e eu não estou conseguindo jejuar. Tem gente preocupada porque não está conseguindo subir ao monte. O monte é uma bênção, irmãos, mas existem pessoas que em algum momento da vida não conseguem. Tem um problema na coluna, tem um problema no corpo e fica impossibilitado. Eu não estou dizendo para você não jejuar, não estou dizendo para você não ir ao monte, não estou equiparando o jejum ao monte, cada coisa no seu lugar. O que eu estou dizendo para você é que você tem a Bíblia na mão. Que você diga que tem uma patologia que te impede de jejuar, tudo bem. Isso é para comemorar meu aniversário em junho? Não, né? É uma homenagem? As crianças resolveram me homenagear agora, entraram no meio da palavra. É uma homenagem. Mas vamos aplaudir a Jesus pela vida das crianças, irmão? Ainda não é a minha homenagem de junho, mas vai chegar. Já está lançado aqui, entendeu, irmãos? O meu pedido de presente. Homenagem com as crianças. Elas me fizeram esquecer onde eu estava. Mas elas não têm culpa não, irmãos. Nenhuma. São os maiores de 18. Ora mesmo. Querida igreja, se você tem uma patologia que te impede de jejuar, não está te impedindo de ler a Bíblia. E se em algum momento você tiver um problema que te impeça de ler a Bíblia, peça alguém para ler a Bíblia para você. E se não houver ninguém para ler a Bíblia para você, coloque a Bíblia em áudio e ouça a Bíblia. Você só não pode ficar sem comer comida de crente. Comida de crente é a Bíblia. Vamos para 1 Coríntios 2:10, ainda falando sobre a intimidade que a palavra revela. E dessa vez são os maiores de 40 que vão ler. 1, 2, 3. Ficou horrível, porque eles ficaram assim. Eu tenho mais de 40, entraram em desespero. Entraram em desespero. E teve gente que não falou, tipo Eleomar, porque pensou assim: mas quem está quase nos 60, como é que faz? É a mesma coisa, meu Pedro João. Entendeu? A mesma coisa. Os maiores de 40, André, se lembra, 6 de abril, 40. 1, 2, 3. O Espírito, ele é capaz de perscrutar até as profundezas de Deus. Então, por qual veículo nós nos tornamos íntimos de Deus? Pelo Espírito e pela palavra. O Espírito fala direto ao coração do homem? Sim. O Espírito pode falar através do exercício do dom da profecia? Sim. Mas eu quero lhe dizer que o Espírito fala sobre tudo de forma inerrante. Pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse: julgai as profecias, mas não mandou julgar essa palavra. Esta palavra não há erros nela. Ela é inerrante, ela é poderosa. E quem quiser conhecer a Deus, precisará conhecer a sua palavra.
Nós estamos falando sobre qual assunto? Diga bem alto. A fala é importantíssima. Por isso, querida igreja, só o dom de falar é o mais maravilhoso entre as dádivas que recebemos por meio da linguagem. O dom de falar. O dom de falar. O dom de falar, gente, não é sobre quem tem oratória. Não. O dom de falar não é sobre quem tem uma boa oratória. Não. O dom de falar é sobre quem fala. Quem aqui fala? Você tem o dom de falar. Através da linguagem. E isso os nossos irmãos surdos também fazem. Na linguagem deles. Podemos comunicar a outros o que pensamos. Não é verdade? O que sentimos. O que queremos. E o que experimentamos. Agora, através da fala, não só eu fluo, mas eu também recebo, porque através da fala eu sou capaz de participar do que os outros vivem, do que os outros pensam, do que os outros sentem, do que os outros querem. Toda a nossa comunhão e a cultura humana está ligado à fala. O mundo se abre para nós por meio da linguagem. Eu sei que os pais aqui já viveram esse momento fascinante, né? Onde os seus filhos aprenderam a falar as primeiras palavras. E quando eles começam a falar, o mundo se abre a eles por meio da linguagem. Então eu já tenho um dom que é o dom da fala, a dádiva da fala. Não estou falando de dom espiritual, ok? A dádiva, o presente da fala. Mas agora, muita atenção porque eu vou transicionar. Esse nosso dom de falar é colocado no mais sublime serviço. Você aprendeu a falar papai, mamãe, água, me dá, lembra? Só que agora, como crente em Jesus, Deus deposita a palavra dele na sua boca. Você sabe o que é isso? Nossa capacidade de falar é colocada a serviço do falar de Deus. Eu quero repetir isso com toda a devip, ok? E o texto que nós vamos repetir é esse aqui, que acabou de desaparecer, mas eu vou achar. Nossa capacidade de falar é colocada a serviço do falar de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Nossa capacidade de falar é colocada a serviço do falar de Deus. Podemos e devemos comunicar a palavra dele. Deus colocou sua palavra na boca dos profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes também tinham a incumbência associada ao ministério de entregar a promessa e a orientação a Israel. Vamos ver Malaquias capítulo 2, versículo 7. E você vai perceber que o sacerdócio não era silencioso. As pessoas pensam que só os profetas falavam. Podem os homens ler no 3, 1, 2, 3. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. É isso. Então no Antigo Testamento os profetas falam, os sacerdotes falam. Quem está esperando uma boa notícia, diga aleluia. Após a morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, recebemos a incumbência de proclamar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos comissionados a pegar o dom da fala e usar em prol do Evangelho. Mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Não perca agora, porque eu estou falando de um mesmo assunto: língua. Além dos discípulos que foram chamados para testemunhar, e de nós, todos os salvos em Cristo, agora há uma classe nova na igreja. Que classe é essa? Mestres especiais na igreja. Na pluralidade dos serviços nas igrejas, eles tinham a incumbência específica de conduzir adiante de seus membros no conhecimento daquilo que Deus fez, faz e fará. O mestre precisa ensinar a igreja sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz e sobre o que Deus fará. E também no conhecimento, que é a parte mais dura, daquilo que Ele quer que seja feito por nós. Eu fiz uma anotação e coloquei aqui 2 pontos de exclamação em vermelho para eu não perder. Entende por que o pecado relacionado à língua nos tenta de tão perto? Eu estou constrangida em falar, mas eu vou falar. Eu estou constrangida porque, infelizmente, alguns assuntos hoje não ficam só entre nós, mas nós precisamos ensinar. E se o mundo ouvir, vai saber que se o crente faz porque quer. Ele está sendo ensinado. É um dos apontamentos mais fortes que se faz contra os crentes. É crente, mas é fofoqueiro. Por quê? Não adianta jogar por menos. Ah, mas fofoca tem em todo lugar. Para começar, isso aqui não é todo lugar. Isso aqui é igreja. Então, esse tipo de coisa não cola, tá? Pastor pedófilo. Não, mas pode acontecer com qualquer um. Não. Era um ímpio travestido de crente na congregação. E a nós faltou discernimento espiritual para perceber a presença desse maligno, dessa sombra maligna na congregação. Não dá para dizer, mas tem na escola. Não pode ter a porta do inferno aberta aqui dentro. Entendeu? Tem que ver, tem que saber. Não pode passar. Por que acusam alguns de nós nessa área? Infelizmente, alguns de nós encontramos Jesus, o Evangelho, mudamos a roupa, mudamos o cabelo, mudamos a fala, mudamos até a dieta. Comia carne sufocada, comia frango a molho pardo, é assim que fala? Não come mais. Bebia cachaça, bebia cerveja, mudou até a dieta. Mas a língua parece que potencializou, e eu provo empiricamente. Eu conheço gente que depois de crente ficou mais fofoqueiro. E eu vou responder isso, e eu acho que os profissionais de saúde mental podem ajudar. Essas pessoas não tinham sido provadas ainda numa vida social pulsante como é a vida cristã. As relações delas eram relações curtas e breves. E quando passam a participar de um grupo, que poderia ser qualquer grupo, mas é este grupo, ela começa a interagir com uma série de pessoas e de questões. E um lado que ela nem sabia que tinha, flui. Um rio maligno. Boquinha batendo. Não falava antes porque não tinha assunto. Porque não tinha vivência.
porque não acessava a vida dos outros. Mas hoje acessa a vida de 50 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas, 200 pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí o mundo olha e diz, como pode? E eu, de forma pessoal, preciso dizer a verdade. Há uma tentação nessa área sim, e há uma luta nessa área sim. Eu coloquei dois pontos exclamativos vermelhos para não esquecer. Entende por que o pecado relacionado à língua nos tenta tão de perto? Ele quer nos descredibilizar. Como o quê? Como verdadeira testemunha de Jesus. Vamos ler Atos 1:8 de novo. Toda a igreja. 1, 2, 3. Mas... Diga bem alto, testemunha. Agora pergunte diretamente a esse irmão que está do seu lado. Você acredita no testemunho de um falador compulsivo? Acredita? Meu irmão, de coração. Tem gente que eu amo fora do espaço de igreja. Mas quando alguém diz assim, ó, falou que aconteceu isso, aquilo e aquilo, eu digo, quem falou? Fulano. Eu falo, então, joga para metade. Então, procura ver direitinho, porque não é isso. É verdade. E o diabo sabe disso. Sabe que a palavra de uma testemunha faladeira, fofoqueira, maledicente, compulsiva, não tem autoridade diante de ninguém. Quem aqui lembra da mamãe dizendo, se você mentir, o dia que você estiver falando a verdade... A mamãe contava para você do menino que dizia, estou me afogando, contaram? Contou na sua casa isso? Estou me afogando. Aí o amiguinho ia, haha, estou brincando, haha, estou brincando. Um dia estava se afogando e ninguém foi. Sabe o que é mais doloroso, irmãos? Nossos pais nos ensinaram. Não é só a igreja, não. A família ensinou. Fecha a boca. A família ensinou. O que se vê na casa dos outros não comenta. Alguém tinha uma avó que dizia isso? Uma mãe? Alguém? Não quero saber da vida dos outros. Minha avó dizia assim, não quero saber da vida dos outros. Espírito, alma e corpo. Não deixa o diabo te fazer vergonha, não. Se revolta, minha irmã, meu irmão. Eu tudo a Deus consagro. Ó, desce fogo santo. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga, eu não sou falador. Eu não sou fofoqueiro. Eu não sou mentiroso. Agora enche o peito e diga, eu sou testemunha de Jesus. Alguém no teu bairro vai dizer, se é ela que está falando é porque é verdade. Se é ele que está falando é porque é verdade. Alguém vai chegar à conclusão que a mulher chegou sobre o profeta. A palavra de Deus na tua boca é verdade. E outra coisa, profeta, não vou falar para profeta hoje, vou falar para ensinador cristão e para a igreja. Mas você que tem o dom da profecia, para de falar demais. Profeta que fala muito não tem credibilidade. Sai dessas rodinhas de tanto kkk,
chorar, de tanto riso. Ah, pastor, eu fui não sei aonde, falaram mal da senhora, que a senhora não é simpática. Um beijo e um abraço. Eu não estou aqui para andar com as canjicas de fora. Canjica é essa aqui, ó. Para depois alguém dizer, é uma boba, é uma animadora de auditório, veio aqui falar, mas conversou tão fiado, falou nome de todo mundo, que na hora de pregar, nem sei se era Deus que estava usando ou não. Se aposture para alguém ver você com autoridade para entregar a palavra. Tem a hora de rir, meu irmão. Tem dia que eu rio de passar mal, dá dor na minha barriga, junto rir. Tem o dia e tem a hora. Profetas sem crédito. Conversa muito. Profeta não pode conversar muito. Me desculpa, se você não quer ser profeta, pula do barco. Vai ser só crente. Profeta não conversa muito. Não dá para acreditar num profeta que fica... Aí daqui a pouco entra... Conselho aos pregadores que estão aqui e os que me assistem. Cuidado com sala de recepção antes do culto. Depois também, mas antes mais ainda. Para não comprometer tudo que você vai entregar. Perguntou demais, ouviu demais, quando abre a boca não tem mais crédito nem isenção para falar. Eu já tive problemas de ter uma palavra para entregar e a pessoa que foi me buscar falar tanto, que chegar na hora eu já não sabia se entregava ou não, porque ela passou todo um relatório que eu não pedi, falando sozinha. Então a mesma coisa quem for buscar pregador aqui. Tá bom? Os irmãos que vão buscar pregador, cantor, não vem contando histórias de igreja, não. Vem falando que Jesus é bom, que Jesus é lindo, que o pastor é fofo, que a igreja é fofa, que nós estamos construindo, que Jesus batizou no Espírito Santo. Não toca no nome de ninguém. Primeiro, para você não se queimar e queimar a igreja junto com você. E segundo, para quando o profeta pegar o microfone, a gente ter certeza que ele não está sob influência de conversa. Ele está com a mente ligada no céu. Procura para mim, preciosa, Lucas capítulo 1, quando Gabriel disse assim, eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, Lucas 1. Põe um 18, só para a igreja entender o manto. O 18. Então perguntou Zacarias ao anjo. O anjo deu uma mensagem para ele. Que a mulher dele ia ficar grávida. Aí Zacarias alertou. Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Nas entrelinhas, eu não creio. É isso. Eu não creio. Tanto que deu no que deu. Aí olha o que Gabriel disse. Podemos ler todos juntos, Igreja Viva? É culto de ensino, é culto da palavra. Você que está com a gente pelo meu canal no YouTube ou acessando essa mensagem agora, é a nossa terça da unção pela palavra. Estamos numa conferência profética de 7 semanas, escola de crentes. Então não nos queira mal. Tá bom? Nós estamos aqui estudando a palavra e é assim mesmo que a gente estuda a palavra. Lucas 1, capítulo 1, versículo 19. Toda a igreja vai ler. 1, 2, 3. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Daniel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Quando Zacarias questionou, ele disse, eu sou Gabriel. Tem o nome. E tem o ofício. E sabe de onde eu saí agora? Essa é a chave. Eu assisto diante de Deus. O que Gabriel está dizendo nas entrelinhas é isso aqui. Essa cara aqui saiu agora de diante da face de Deus. Não conversa não, que eu chamo seu nome aqui. A unção da Carla está nesse lugar.
Aonde a gente colocou a cara hoje, irmãos? Não dá para comer televisão o dia inteiro e achar que tem autoridade profética à noite. Não dá para maratonar a série com cena inapropriada e achar que tem autoridade profética depois. Gabriel está dizendo, eu sei de onde eu acabei de sair. A irmã Thalita, uma das líderes do Ministério de Louvor da igreja, colocou uma mensagem ontem, ou hoje, não lembro perfeitamente. Se preparem. Não foi? Ore. Leia a Bíblia. No seu dia de ministrar. Irmãos, eu cheguei aqui com o Ministério de Louvor cantando hoje. Essa igreja estava tomada pela presença de Deus. Não brinca com Deus, porque Deus não está brincando com você não, irmão. Leva as coisas de Deus a sério. Antes de colocar a tua cara aqui, coloca a tua cara diante da face de Deus. E depois vem. Primeiro Coríntios 12, 28, ainda sobre a bênção de falar e ter recebido essa missão das mãos de Deus. Quem está sendo edificado esta noite, diga aleluia. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Vamos ler, irmãos, juntos, porque essa escalinha é poderosa. Tem gente que não gosta dessa escala e nem quer respeitar essa escala, mas ela existe, ok? A uns estabeleceu Deus na igreja. Vocês, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois, não, depois, não inverte as ordens, não. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Primeiro, o apostolado, o missionário, o implantador, aquele que chega com a mensagem do evangelho da cruz para instituir a igreja. Então nós temos o profeta, que vai falar em nome de Deus a partir daquilo que Deus valida pela sua palavra. E em terceiro lugar, os mestres. Mestre não fica acima de pastor. Profeta também não fica acima de pastor no sentido de apostolado, de implantação. Cada um no seu lugar. E também não adianta querer operar milagre, dom de curar, se não tem mestre ensinando na igreja. Vai virar fanatismo, vai dar problema psiquiátrico, porque sem ensino, dons se tornam perigosos. Na escala de Deus é apóstolo, profeta, mestres e depois. Depois. Efésios 4:11. Na sua igreja não tem fogo, não? Aí você avisa, tem. Mas é porque primeiro, apóstolo, profeta, mestre e depois. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Coloca o 12 para a igreja entender para que ele fez isso. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Com vistas ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Olha para essa pessoa de Deus e diga para ela: eu estou aqui para trabalhar pelo seu desenvolvimento. Isso é muito lindo, irmão.
É por isso que você não pode desigrejar. Se você desigrejar, você está lascado. Se você desigrejar, você vai virar um crente desengonçado. Se você desigrejar, o processo de aperfeiçoamento será interrompido. Você precisa estar na igreja para que através do ministério dado aos outros irmãos, nós sejamos edificados e aperfeiçoados. Você vai sair desse culto melhor do que você chegou, porque um monte de gente está usando hoje o ministério para aperfeiçoar pessoas aqui. Até o irmão que senta do teu lado e te aperta está sendo usado. Graças a Deus. Quem ainda está comigo, diga aleluia. Os mestres exercem um serviço específico, muita atenção, tá? Em uma constituição diferenciada dos ministérios nas igrejas, ao lado de apóstolos, evangelistas e profetas. Em outras passagens da Escritura, a palavra mestre em grego, didaskalos, tem o significado de um cristão incumbido de forma geral da tarefa de proclamar, interpretar a Escritura, sobretudo na reunião da igreja. Por essa razão, eu percebo que alguns pregadores evangelistas também são mestres, porque eles fazem isso aqui. Eles são pessoas que proclamam e interpretam as Escrituras. Nessa acepção, o mestre é comparável aqui ao rabino judaico, tendo o mesmo significado da palavra que está em Hebreus 13. Coloca para a gente Hebreus 13, 7. É a mesma palavra, tá? Hebreus 13, 7. Só as mulheres vão ler. 1, 2, 3. É o mesmo grupo de pessoas que Tiago aponta como mestres. Versículo 17. Para os menores de 40 agora. 1, 2, 3. Obedecer aos nossos dias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como que devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não temendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aí a serpente que falava no jardim liga a câmera para falar na internet. Que a serpente agora tem câmera, tem Wi-Fi. Aí a serpente liga a câmera e diz: não tem que obedecer pastor. Quem é pastor? Guia, mestre. Não tem que estar fazendo o que pregador prega. Não. Gente do céu, já é a última hora. Nós estamos ouvindo coisas que nós nunca pensávamos na nossa vida que nós ouviríamos. O último versículo dessa sequência é o versículo 24. E agora são os homens que vão ler. Versículo 24. 1, 2, 3. Coloca para a gente uma outra versão, Amanda, para que a igreja perceba esta palavra guia de uma outra forma. Transmitam minhas saudações a todos os seus e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembrança. Que fofo, né? Quando eles faziam essas menções. É muito bonito esse momento da igreja em que um mencionava o outro na carta. Coloca uma outra versão, minha querida. Glória a Jesus. King James atualizada. Saudai a todos os vossos. Na King James atualizada, volta no 17 para a gente, Amanda, por favor.
Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Irmãos, eu quero dizer para vocês que algumas vezes parece desconfortável que nós pastores falemos de obediência a nós pastores, mas eu quero dizer para você que nós pastores também interagimos, nos relacionamos, na maioria das vezes somos apacentados por outros pastores. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque há um texto na Bíblia que eu mencionei esses dias, as meninas daqui a pouco vão encontrar, onde diz assim: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Isso virou piada. Na internet agora coloca até um X, né? É para não maltratar os ungidos. Eu quero dizer para você que eu levo isso muito a sério. E eu estava conversando com a Adriana, com o Diego, no casamento da Beatriz, e depois com o Eleomar, está aí no texto, Salmo 105:15. Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Que eu me sinto em liberdade para falar sobre isso, porque eu não sou apenas esposa de pastor, ou filha de pastor, não. Eu sou alguém que interage com outros pastores. Então, só no ministério como pregador itinerante, pregar eu prego desde os meus 14 anos, são 31 anos pregando, mas no ministério propriamente dito, sendo recebida por igrejas, são 23 anos. E nem sempre as coisas aconteceram como eu desejei. É relacionamento humano. Só que eu me coloco numa posição de jamais praticar isso. Porque para mim isso não vale só para o meu pai e para o meu marido. Isso aqui para mim vale para qualquer homem de Deus e qualquer mulher de Deus. Não toqueis em meus ungidos e não maltrateis meus profetas. Porque se você pensa que pastor não é tentado a falar mal do outro pastor, somos. Acontecem coisas que levam a gente à exaustão? Sim. Mas isso é uma decisão de vida. Eu não quero problema nem com ungido nem com profeta. Mas isso aí deve ser com todo mundo. É isso que estraga você. Você questiona a Bíblia o tempo todo. Isso deve ser com todo mundo. Mas quem não conseguiu fazer nem com quem é autoridade, você acha que vai fazer com outra pessoa? Ah, sim. E se faz com os outros, mas não faz com a autoridade, é pior. O espírito é de rebelião. Eu honro o irmãozinho que é igual a mim. Assim fala o arrogante, o humilde, arrogante. Eu honro o irmãozinho que é igual a mim. Se fulana de tal, que é pequenininha, falar comigo, eu obedeço. Mas fulano não. O nome disso é rebeldia. Toda vez que eu tenho dificuldade em submeter a autoridade constituída por Deus, eu estou em rebeldia. Não toqueis em meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Não é sobre o pastor da sua igreja, não. É uma conduta de vida. Para de ir para vídeo na internet xingar pastor. Não adianta você ser boazinha, bonzinho com o pastor Eleomar e ir lá para a internet maltratar outros pastores e outros líderes. Não entre nisso. Eu nunca vi uma pessoa tomar esse caminho e se dar bem na vida. Honre e respeite os homens de Deus. Ah, mas e se não for? Deus trata e cuida dele. Mora na sua casa? Não. Você paga as contas dele? Não. Ele paga as suas? Não. É seu pastor? Não. Então o que você tem com isso? Agora, se for seu pastor, você tem uma prerrogativa. Qual? Alguém já me viu respondendo na caixinha? O que eu digo? Pastor é a gente que escolhe. Não fica aqui mirando força com o pastor, porque você vai se dar mal. Essa quebradura dói. Segue teu rumo, se apressa, se adianta. Porque pastor é a gente quem escolhe. Se lá onde você está, seu pastor não é saudável, seu pastor é mentiroso, seu pastor é adúltero, não fica no meio da igreja criando confusão, não. Levanta e sai. Para que você não seja participante das más obras. Honre os pastores desta igreja, e não só a mim e ao pastor Eleomar. Eu citava ontem, inclusive, no carro, a vida do pastor Sérgio Rodrigues. Eu espero que ele entenda a minha linguagem. Como eu falei com a Catiúcia, hoje nós estávamos conversando, eu tenho uma linguagem de amor. Espero que o pastor Sérgio já tenha reconhecido. Eu não tenho nenhum episódio em que eu tenha desonrado o pastor Sérgio. Porque para mim não é pastor só o Eleomar. Para mim é pastor o pastor Sérgio, para mim é pastor o pastor Osias, para mim é pastor aquele que a igreja como autoridade na terra reconheceu como pastor.
Eu olho para o pastor Sérgio e o vejo como pastor e como profeta. Se não for, que não é o caso, não é comigo. Eu sei o que é comigo. Reconhecer o homem de Deus e a mulher de Deus. Sua vida já não está fácil, não piore ela. Aprenda a honrar quem Deus honra. E aprenda a amar todas as pessoas como a você mesmo. Mas comece pelo próximo. Porque quem não ama, nem quem está perto, não vai amar quem estiver longe. Quem está comigo, diga aleluia. Quem não vai fugir nem vai embora, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tiago capítulo 3, versículo 1. Eu vou concluir esta parte dizendo: tenha temor. Para vocês que estão anotando, a nossa epígrafe para Tiago capítulo 3, né? Desse bloco é os pecados da língua e o dever de refreá-la. Sábio é quem domina o seu falar. Vou repetir. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Sábio é quem domina o seu falar. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. King James atualizada, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Não vai desistir de ser mestre por isso, mas esteja consciente disso. Você que ensina será julgado com maior rigor. Segundo o comentário bíblico Esperança, muita atenção agora, Tiago adverte para que não se busque ansiosamente assumir essa tarefa. Não se busque ansiosamente assumir essa tarefa. Acabou de chegar na igreja, procurou o pastor Eliomar, isso é um fato. Pastor, eu quero saber quando eu vou começar a dar aula na escola dominical. Eu não sei se o Eliomar esse dia estava um pouco mais sonolento. Ele disse que não conseguiu processar. Quando ele chegou em casa, ele falou assim: Raquel, e o irmão tal que acabou de chegar, que infelizmente já desviou. Falou que quer dar aula na escola dominical. Eu falei: oi? Não se apresse, irmão. Eu não estou dizendo para você não querer, eu estou dizendo para você não se apressar. Tudo tem o seu tempo. Tiago adverte que não se busque ansiosamente assumir essa tarefa, porque existem crentes saindo de suas igrejas santas, saudáveis, abençoadoras, porque essas pessoas querem falar. Na minha igreja não fala. No contexto daquele tempo, os mestres eram importantes. Muita atenção, porque isso aqui eu já detectei antes de ler no comentário bíblico Esperança, e agora só está reiterando o que eu penso. No contexto daquele tempo, os mestres eram pessoas muito importantes. Redobre sua atenção para você não perder isso. Para você sondar pela palavra quais são os seus sentimentos. Pôr em xeque a sua vocação e pôr em xeque a sua motivação. Tá bom? Preste atenção. Tanto os mestres da lei em Israel eram importantes, como os mestres da sabedoria, os filósofos do mundo grego, também eram importantes. Agora, evidentemente, vários cristãos que nunca tinham sido um mestre no judaísmo e nunca havia sido um filósofo grego, se vê no âmbito da igreja a oportunidade de galgar uma posição de peso similar. Está dando para entender? Descobriram assim: nunca consegui ser rabino. Não tenho vocação para Platão. Mas tenho uma vaga para mestre na igreja. E se eu assumir esse lugar, eu vou me tornar importante, eu vou me tornar célebre, eu vou virar um Seneca. Tiago 3:1 ainda está na tela. Sêneca ainda está na tela. Vamos lá. 1, 2, 3. Meus irmãos,
Não cansa não. Agora, evidentemente, vários cristãos percebiam uma chance de galgar uma posição de peso similar no âmbito de sua igreja. Afinal, era tão belo poder falar, ensinar, enquanto os outros ouviam com devoção. É fascinante. Eu conheço crente que está viciado nisso. Eu quero dar glória ao meu Jesus, que Ele não me deixou ficar viciada. Eu penso uma coisa que para mim é linda, o que aconteceu domingo, eu sentar e ouvir uma pregação daquela bíblica com a missionária Amanda Silva. E quem é membro dessa igreja sabe que não é firula com pregador convidado. Cada crente que prega aqui, eu me sinto alimentada, respondida, tratada. As pessoas me perguntam, quem você ouve? Eu digo, você não conhece quem eu ouço. Mas eu posso te apresentar. Eu ouço minhas amigas para começar, porque além de ouvir a fala, eu ouço a vida. Pastora Carla, pastora Celi. Ouço os pastores da DEVIP. Ouço o pastor Sérgio, o pastor Divaldo, que hoje não está aqui presente. Me maravilho com a missionária Lídia Máximo pregando. Por mim, pastora Catiúcia pregava muito mais, é porque ela é uma celizinha, ela foge. Cuidado para não te fascinar a ideia de estar com o microfone na mão e só você falando, desnutrido, seco, pálido, sem conteúdo, mas fascinado pela relevância que o microfone traz. Tem uma agenda para mim aí, não? Não é por questões financeiras e porque precisa de alguma coisa. Não é isso. Não, não é. Algumas vezes é por um comportamento vicioso, dependente de estar no meio das pessoas, sendo ouvido e celebrado, sem entender a bênção da humildade, sentar, ouvir e celebrar ao lado de alguém. Quer falar? Saí lá da minha igreja porque eu quero falar. Volta, irmão, porque não estamos com vaga para falar. Estamos com vaga para... Porque a fé não vem pelo falar. A fé vem pelo... Aí ouve. Aí tem uma hora, gente. Que não dá mais para segurar tudo que está dentro de você. Explode na rua, explode no trem, no BRT, no sacolão, na escola bíblica dominical, naquela palavra rápida. Aí alguém filma e manda para mim, pastora, a senhora já viu essa irmã? Está pregando muito na consagração, irmã Rosângela. Está pregando muito na consagração. Está pregando muito na tarde da bênção. As irmãs estavam passando mal, porque eu tinha que saber que a irmã Rosângela pregava. Oh, Jesus lindo! Aí esses dias a irmã Rosângela foi lá em casa com a Fernandinha, com as irmãs, pregou uma mensagem sobre José, quebrou tudo na minha sala, quase que os vasos voam, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. E eu não critico as irmãs, não. Me façam saber, sim. Eu quero saber sobre quem Deus está usando, como está usando. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu não quero print de desobediente que está me afrontando em status. Já está na mão de quem deveria estar, até decidir sair da mão dele. Você é crente, me noticia o que o céu está dizendo, porque é o que o céu diz que interessa. A senhora não está vendo não, pastora? Não, é status silenciado. Crente rebelde tem status silenciado. E depois que sai, pastora, você faz o quê? Não vejo necessidade de permanecer nos meus contatos se não tivermos um relacionamento além da igreja. Se alguém fala isso para você e você está escandalizado, fica não.
Eu não tenho que suportar 2.600 pessoas que eu não tenho mais nenhum tipo de a ver com a conduta. Em que, inclusive, eu já presumo quais condutas esperamos que se manifeste. Proteja a sua mente. Porque a minha, se eu não proteger, ninguém protege. E não é porque alguém não queira, é porque ninguém pode. Cabeça, cada um tem que cuidar da sua. Diga bem alto, Jesus. Jesus, me dê o capacete da salvação. Trata-se de uma tendência humana, em não poucas pessoas, e de um ideal grego em especial. Isso é um ideal grego, tá? Ser sempre o primeiro a se avantajar diante dos demais. Então, quem tem que falar nesse culto? Eu. Quem tem que falar no outro culto, de novo? Eu. Não é verdade? Eu. Mas não é assim. Essa cultura grega tem que sair. Precisamos ouvir. 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 Como tudo em Jesus. Como tudo em Jesus. Diga bem alto, tudo em Jesus. Como tudo em Jesus e sua igreja vigoram outros parâmetros. Aqui não é Grécia. Aqui não é Big Brother. Aqui quem pretende ser grande e mais próximo do Senhor, esteja disposto a assumir o lugar de servo. O dom supremo é o amor que aquece de si mesmo. A igreja de Jesus assemelha-se a um corpo no qual dentro dele cada membro e cada órgão é indispensável e possui sua importância específica. Eu copiei esta frase que vou ler agora, este parágrafo, porque eu queria ler para vocês exatamente como eu capturei no comentário. A tarefa dos mestres é uma, entre outros. Ela é importante, mas o mesmo vale para os outros prestadores de serviço. Não é imperioso que alguém se torne mestre. Não é uma obrigação. Tem crente frustrado porque não fala em público, mas não é porque ele quer falar, não. É porque ele não consegue falar. Entenderam? Não é aquele que está saindo porque quer falar, é aquele que está quase sumindo para não falar. Alguém me perguntou esses dias: pastora, como eu faço para superar esse medo de falar em público? Eu falei: para começar, não se obrigue. Não se obrigue. Respire. Respire. Fala na fila. Fala na porta da escola. Fala no culto doméstico. Amém. Você só não pode esquecer que você é testemunha. Mateus 20, do 26 ao 28. Fiquem em paz que, embora eu não tenha saído do versículo 1, eu não vou passar do tempo, tá bom? Mateus capítulo 20, do 26 ao 28. Esse texto para mim é um dos mais belos da Bíblia. Inclusive tem uma versão, não precisa trocar agora não, preciosa, porque vocês são tão queridas que já procuram. Que Jesus disse assim: não será assim entre vós. Dá uma pregação só essa frase. Coisas que acontecem lá e não podem acontecer cá. Jesus disse: não será assim entre vós. Eu acho conveniente colocar o 25 para a igreja saber o que não vai ser, né? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso.
Versículo 28, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No dia da ceia, quem serve? O membro ou o diácono? É o reino. Se não fosse o reino, o ministério ficaria sentado. Chama aquele irmão que acabou de chegar, quem tem que trazer a bandeja é ele. Só que eu gostaria que os diáconos desta igreja, quando pegassem a bandeja, as diaconisas, para servir os irmãos, entendessem que essa posição não é só na ceia. Você foi chamado para servir e ser exemplos de servo. Quando você tem um pastor que não é servo, eu entendo que você terá dificuldades maior em assimilar o serviço. Mas quando você está em uma igreja onde o pastor é servo da igreja, aonde os pastores e pastoras estão trabalhando como servos da igreja, você precisa entender que há uma mensagem nisso. Seja servo. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, pode seguir para o próximo. Quando ele diz assim, no capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, quando Paulo diz que vai ensinar um caminho mais excelente sobre os dons, ele está dizendo que o principal dom é o... Todos os cristãos recebem dons do Espírito, todos. E são responsáveis por seu uso devido em prol da comunidade. Os mestres, quem está comigo, diga aleluia. Assim como os pastores e profetas têm o dever de usar seus dons espirituais para comunicar. Comunicar corretamente a palavra de Deus. Mas para isso, ele precisará zelar por um comportamento à altura do que ele prega. Um juízo mais rigoroso aguarda aqueles que se exaltam como mestre. Sou líder espiritual, sou pastor, obriga o povo a disciplinas, mas ele mesmo não segue o caminho quanto aos princípios elementares da vida cristã. Elementar, humildade, misericórdia e desapego àquilo que é material. Pastora, será que um pastor que tem um carro novo, um carro importado, um carro de 100 mil, de 150 mil, pode falar sobre desapego aos bens materiais? É óbvio que pode. Desapego aos bens materiais não é não possuí-los unicamente, mas é não ser possuído por eles. Você como crente, você vai possuir algumas coisas ao longo da sua vida. Não permita que nenhuma delas possua você. Para quem não sabe, eu estou pregando na ADVIP, na Assembleia de Deus Vida na Palavra, no culto da palavra, e os membros aqui da igreja sabem qual carro usamos. E não há nenhum problema nisso. O problema vai ser quando o pastor falar que não pode ir para o culto na campestre, para não sujar o pneu de barro. Tenha um bem, mas não permita que esse bem tenha você. Vamos concluir, querida igreja? Diante disso tudo, eu tenho uma pergunta. Então devemos desistir de ensinar e pregar? Então devemos desistir de ensinar e pregar? A palavra de Deus, em lábios humanos, constitui uma responsabilidade gigantesca.
gigantesca. Por isso não é correto anunciar para receber essa incumbência, nem pouco tratar levianamente a incumbência que recebeu. Há razões para que também pensemos o oposto, qual? Confiando no nosso Senhor, podemos arriscar, assumir essa tarefa. Se Ele está te chamando para ser pregador, para ser pastor, para ser profeta, para ser mestre, não tenha medo de receber maior juízo, não. Apenas trate isso com responsabilidade, mas diga a Ele: eu estou aqui para te servir da forma que tu quiseres. Irmão Gilvan, me ajuda, e você vai dizer para um crente: não fuja do seu chamado. Com mais autoridade, grita aí para ele: não tenha medo do seu chamado. Tiago 1,5. Tiago assim. Tiago, ele vai falando do que vai falar antes de falar. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedido. 2 Timóteo 1,8. 1,8. 2 Timóteo, perdão, 1,6. 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Diga: eu não vou desistir de servir a Deus na área que Ele desejar. O comentário Esperança afirma: sim, importa que você maneje corretamente a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Irmãos, o meu coração se incendiou na minha casa hoje à tarde. Não desista de ser um mestre no tempo de Deus, um pastor, se esse for o seu chamado, um profeta, um doutor, um ensinador, um pregador, um evangelista. Levante-se e maneje bem a palavra da verdade no juízo, e com graça, com instrução e promessa aos orgulhosos e aos desanimados, aos levianos e aos deprimidos, aos que se mexem com entusiasmo e aqueles que são indiferentes, tanto perante pessoas desconhecidas como diante daquelas que conhecemos muito bem. Pelo amor de Deus, não recue do seu chamado com medo da responsabilidade, mas assuma a responsabilidade e maneje bem a palavra da verdade. Atenção, muita atenção. Para fazer isso tudo, tem necessidade de oração e intercessão. Não pregue e nem ensine sozinho. Tenha intercessores. Tenha pessoas que intercedem por você, e ore, porque é muito perigoso e maravilhoso. Eu digo, não foi ninguém, eu que estou dizendo. Porque a oração? Por que a intercessão? Por que o preparo espiritual? Porque é uma tarefa importantíssima ensinar e pregar, altamente espiritual e com implicações eternas. O que nós ensinamos e pregamos decide e define destinos. Coloca para mim
1 Timóteo 5,17. Eu quero falar com os mensageiros dessa igreja agora. É o último texto. E com os que me assistem, agora ao vivo e depois. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Marque isso na sua Bíblia. Quem pode olhar para cá para a gente fechar? Volta para o 15, por favor. Não. Onde nós estávamos? 17, perdão. Quem ensina, quem se dedica especialmente na palavra e no ensino, Paulo está dizendo que deve receber honorários dobrados. É um trabalho que proporciona uma entrega que legitima que esse presbítero, que esse líder, que esse pastor seja tratado com um tipo de cuidado onde o salário, aonde o honorário é dobrado. Dobrado aqui é maior. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas nem problemas. Mas esta noite eu não quero falar, para concluir, sobre a turma de graça recebeis, de graça dai, fora de contexto bíblico, e nem tampouco sobre igrejas que não honram mestres ou líderes. Mas eu gostaria de falar para os pregadores desta igreja. Eu disse que ia falar a vocês e aos de outras que estão conosco, e professores e mestres que atendem na igreja local e em outra igreja. Vocês estão e devem receber numa porção generosa para fazer isso aqui. Se afadigar na palavra. Igreja não tem que investir nem assalariar pregador preguiçoso, que não lê a Bíblia e que não se prepara para o ofício. Você peca quando você é convidado para ministrar. Aqui tem uma pequena dúzia, mas como eu disse, não estou falando só a vocês, estou falando aqueles que me ouvem. Você peca. E a igreja oferta, acreditando que você está nessa classe aqui, se afadigando na palavra e no ensino. Mas você está se afadigando no joguinho da internet, no futebol. É melhor ficar só até aqui. Trate com seriedade a igreja que está te tratando com seriedade. Porque a única moeda que paga a honra é a honra. Salário é para quem trabalha. Honorário dobrado é para quem se fadiga na palavra.
estuda e se dedica até ficar cansado. Não é para garoto que acorda meio-dia com um copão de Nescau na mão e de noite quer receber oferta para pregar. Você tem que chegar mais cedo para pregar, para tirar o prego, para varrer o corredor. Você não está no momento de querer salário de presbítero que se fadiga no ensino. Se situe, se prepare, porque se lá na frente esse momento de dedicação integral chegar, você já sabe o que a igreja espera sobre quem ela investe. Que essa pessoa esteja esgotada de estudar, de se dedicar para entregar o melhor, ou pelo amor de Deus, dê 2 glórias, entregue o microfone e não receba oferta de ninguém, porque isso é pecar contra a igreja de Jesus. Se prepare para dizer com alegria: o obreiro é digno do seu salário. Só tem salário quem? Vamos trabalhar. Fique de pé em nome de Jesus. Que Deus dê visão aos pastores. Que Deus dê visão às igrejas, sabe? Que Deus livre a igreja dos sanguessugas, dos oportunistas. Que Deus nos dê como igreja compaixão daqueles que estão servindo com verdade e algumas vezes estão sendo tratados de forma desmerecida. Gente que quer estudar e não pode. Mas o Senhor conhece quem quer e quem vai. Coloque a mão sobre o seu peito agora e peça a Ele. Senhor, alinha o meu coração ao chamado que Tu tens para mim. Alinha. 2 minutos de oração. 2 minutos de oração. Irmãos, Júnior, eu preciso falar isso aqui. Não é só dinheiro não, irmãos. É tempo. Tem irmão aqui que saiu 4 horas da manhã de casa e veio para um culto. Não veio aqui para sentar e ouvir eu contando historinha, nem falando da minha vida. Respeite o ofício que Deus te deu e vá ler a palavra e trazer palavra para o povo de Deus. Meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na mão curado, e eu abro mão de tudo. Tempo de quebrantamento, igreja. Só pra servir ao meu Senhor, eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, Senhor.
Eu quero orar nesse momento pelas pessoas que têm um sim para o Senhor. Um sim cheio de responsabilidade. Porque não tem como, irmãos, nós nos silenciarmos. Nós precisamos falar. Só que Deus está chamando pessoas para falar com responsabilidade. Por isso, se você é esta pessoa, eu vou orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando com esta igreja. Eu estou orando com esta igreja porque aqui tem gente que te ama, Senhor. E nesse momento, pela internet, também tem gente que te ama, que leva a tua obra a sério, que leva o teu reino a sério, e que não pode ser escravizado pelo medo de errar, porque precisa cumprir uma missão. Dá ousadia a esse crente. Dá ousadia e poder a esse crente para manejar a tua palavra como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Aonde houver um coração que pecou, que falhou. Quantas vezes, Senhor, eu falhei? Quantas vezes eu pequei? Traz o arrependimento agora. Pela fé